Se a gente pega o Warren Buffett, que é um exemplo famosíssimo, né? Desses 110, 107 vieram depois que ele tinha 65 anos. Quase todo o resultado dele veio depois de 65, porque é o poder dos juros compostos. Se você pega a fórmula dos juros compostos, a gente vê que a parte exponencial é o tempo. Dá desde que ao longo do tempo você invista com mais dinheiro. Ou que você fique muito tempo como investidor. É um outro ponto. Se a gente pega o Warren Buffett, que é um exemplo famosíssimo, né? O Warren Buffett tem hoje uma riqueza de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Desses 110, 107 vieram depois que ele tinha 65 anos. Então, quase todo o resultado dele veio depois de 65, porque é o poder dos juros compostos. Se você pega a fórmula dos juros compostos, a gente vê que a parte exponencial é o tempo. Você tem algum capital investido que multiplica por uma taxa de juros, mas o fator que é exponencial é a passagem do tempo. Então, nada detém a marcha do tempo e ela atua a favor do investidor. Então, se você tem pouco dinheiro, eu espero que você tenha muito tempo para investir, porque aí você vai conseguir chegar longe. Então, o jovem, por exemplo, ele está numa situação ideal. Ah, é pouca grana. É, mas tem muito tempo pela frente. Melhor ainda é se tem um pai ou uma mãe assistindo aqui que quer começar a investir para o filho. Porque imagina, uma criança acabou de nascer e o pai vai lá e fala, não, vou investir R$300 por mês para o meu filho. Se ele faz isso durante 20 anos, com um retorno de 1% ao ano, quando o filho tiver 20 anos, vai ter 300 mil investido. 300 mil, o cara já pode decidir fazer uma outra faculdade pensando não só no dinheiro que ele vai ganhar imediatamente, mas sim no longo prazo. Se essa criança, que virou esse jovem de 20 anos, assume esse capital e fala, não vou gastar, eu vou manter o que meu pai fez pra mim, continuar investindo R$300, uma taxa de 1%, em mais 10 anos, 30 ao todo, vai estar com 30 anos de idade, ele tem 1 milhão. Isso com R$300 ao mês. Então, se começar a investir cedo, você precisa de muito menos dinheiro para conseguir chegar no seu objetivo. Agora, quem deixa o tempo passar vai precisar de mais dinheiro para isso. Então, o ideal é começar o quanto antes. Se a gente pega e fala com investidores aí que tem mais tempo de mercado e fala, qual o seu arrependimento? Eu já ouvi a mesma resposta várias vezes, não ter começado antes. O próprio Warren Buffett fala isso, ele começou com 10 anos. Então, você tem que ter uma parcela que vai pagar ali uns 6 a 12 meses do seu custo de vida. Geralmente o pessoal fala 6, quem é funcionário público federal, entendo que pode ser até um pouco menor do que isso, mas o cara que é corretor de imóveis, por exemplo, tem que ser maior do que 6 meses. E você vai deixar em aplicações muito líquidas, muito seguras, e aí por segurança, baixo risco de crédito, né? Você não quer botar o dinheiro num banco que vai quebrar. E também pouca volatilidade, como por exemplo um Tesouro Selic, e que geralmente rendem mal, porque são muito líquidas e muito seguras, mas agora com juros muito altos rendem bem. Então essa é a primeira fatia de todas, reserva de emergência. Aí você garante o seu presente. O futuro é a previdência, como eu disse. E aí você tem o meio do caminho, suas outras 4 classes de ativos. Primeiro, investir no mercado nacional, porque tem muita coisa boa, muito barata aqui agora. Aí lá você vai explodir aqui uma série de coisas. Vai ter renda fixa que não é voltada para essa parte de emergência, vai ter fundo imobiliário, vai ter as ações, por exemplo. Então tudo do mercado nacional. Depois uma parte no mercado internacional. Porque por mais que o Brasil seja um país de muito potencial, um país de muitas oportunidades, a Venezuela já foi um país de muitas oportunidades, de muito potencial. A Argentina também já foi. Eu não sei como é que vai ser o futuro da Argentina, mas eu acho que para um argentino hoje está muito mais claro do que para um brasileiro que é necessário ter dinheiro fora do país. E por mais que o Brasil ele siga bem, por mais que isso aconteça, eu acho que é mais difícil o Brasil crescer tanto quanto os Estados Unidos. Porque eles são líderes em tecnologia no mundo, e tecnologia hoje é responsável por muito crescimento. Se a gente for pegar agora até em tendências demográficas, né? Porque uma das coisas que faz um país crescer é ter mais gente para trabalhar. Tem um programa que eu gosto que é o Largados e Pelados, você vê muito bem isso lá. O cara quando tá sozinho ele fala, nossa, eu gasto 4 horas por dia para ferver água e reformar o teto do meu abrigo. Ele só quer outra pessoa para ajudar a dividir o trabalho com ele, porque eles ficam mais produtivos fazendo isso. Só que a população dos países parou de crescer. Na China está diminuindo, na Europa está diminuindo, no Brasil está estagnado. Se a gente pega os últimos 30 anos, estagnado não, está crescendo levemente, mas se pega os últimos 30 anos, a população cresceu 70%. Para os próximos 30, a expectativa é crescer 0. Então é menos gente para produzir. E aí como é que a gente compensa isso? Com tecnologia. Mas a gente não é um país que faz tecnologia de ponta. A gente usa dos outros. Quem faz? Estados Unidos e China.
Mas Estados Unidos, a população ainda cresce. Seja por conta de imigração, seja por conta dos americanos terem mais filhos. E a imigração que vai pra lá, não é só o brasileiro que vai pra lá pra pegar serviço de garçom, não é só o mexicano que atravessa a fronteira. É o cara da África do Sul que vai empreender nos Estados Unidos e vira o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk. Então eles têm uma capacidade de atrair boas cabeças muito interessante. E eu quero estar presente nesse mercado e acho que todo mundo deveria estar. Primeiro por questão de sobrevivência, que a gente não sabe o que vai acontecer aqui. E segundo que é um mercado que ao longo do tempo tem sido imbatível. Se a gente pega aí pelo menos os últimos 2 séculos. Então reserva de emergência, alocações nacionais, alocação internacional, previdência na outra ponta. E aí tem 2 que são pensando mais em segurança. Um deles é o Bitcoin, que é um ativo que ele, se corretamente armazenado, é inconfiscável. Então, o governo vai lá e bloqueou suas contas bancárias, bloqueou o seu patrimônio. Não tem como bloquear o seu Bitcoin se ele está na sua wallet. Eu até dei um exemplo durante a retomada, né, do Afeganistão pelo Talibã. O afegão, devia ser quase ninguém isso, porque acho que a informação não chega lá igual chega em outras partes do mundo. Mas se o afegão tivesse bitcoins, ele poderia sair do país sem nada, porque a conta bancária dele foi bloqueada quando o Talibã tomou o poder. Mas só com as palavras-chave para abrir uma conta em uma corretora em um outro país, recuperar o acesso ao wallet e vender os seus bitcoins. Então, eu interpreto o Bitcoin como meu seguro contra um fim do Brasil. Seria isso, porque eu poderia pegar isso e ir para qualquer outra parte do mundo sem levar nada aqui do país. E a outra é pensando em segurança em termos familiares. Não é, nem de longe, uma fatia do portfólio que deve ter o melhor rendimento de todos, mas é interessante que é ter o imóvel. Quando eu digo imóvel, é um imóvel para você morar. Outros imóveis entrariam na parte de investimentos nacionais. E aí, por que eu digo que não deve ser o melhor tipo de investimento? Porque, muito provavelmente, um fundo imobiliário que compra imóveis na Faria Lima vai ter um rendimento melhor ao longo do tempo do que o seu imóvel residencial em Alphaville, por mais que seja uma ótima região. Mas é muito mais procura pela Faria Lima. É mais fácil de administrar, é mais diversificado. Então, como investimento, eu prefiro muito mais fundo imobiliário. Só que para você morar, para sua esposa poder decorar como ela quiser, para os seus filhos poderem crescer na casa, para ter um pouco mais de segurança do ponto de vista psicológico, que é importante para várias pessoas. Eu não tenho problema em morar em imóvel de aluguel. Mas a Malu uma hora chegou pra mim e falou, cara, tem minha casa, agora a gente tem dinheiro, vamos fazer isso? Eu falei, tudo bem. São sonhos, né? Exatamente, é sonho. Então essa seria a 6ª fatia desse portfólio. E aí, com essas 6, eu acho que a pessoa tá muito bem servida para ter uma vida financeira ultra estabilizada, com muita diversificação. Diria até, não vou falar que ela tá antifrágil, mas ela tá extremamente robusta frente aos acontecimentos do mundo, por mais diversos que sejam. Tem muita gente que segue uma estratégia de dividendos, que é uma estratégia que eu considero muito interessante. Ela é, entre aspas, mais chata, porque as empresas nunca dão uma porrada muito grande para cima, mas é uma estratégia que mantém a pessoa no jogo, porque são empresas que, no geral, são mais consolidadas, menos propensas a sofrer uma disrupção, são empresas menos propensas, não é imunes a isso, né? Mas são empresas que elas têm uma previsibilidade muito boa de resultado, estão presentes no nosso dia a dia muitas vezes, e o cara vê o retorno aparecendo na carteira dele e nada é mais motivante do que você ver o resultado daquilo, né? Sentir o progresso acontecendo. Você materializa o resultado do investimento. Eu acho isso muito bom. Só que eu não excluiria empresas que não pagam dividendos da minha carteira. Se a gente for olhar, a Amazon nunca pagou dividendos. E por quê? Porque durante muito tempo, o CEO, o Jeff Bezos, ele falava, olha, eu prefiro não pagar dividendos para ter mais dinheiro para reinvestir na própria empresa. E eu fico pensando, quem é mais inteligente, eu ou Jeff Bezos? Talvez alguém que seja muito meu fã falaria, você, Bruno. Claro. Eu discordo, né? E alguns bilhões de discordância em termos de patrimônio, né? Alguns muitos bilhões que mostram que o Jeff Bezos é muito mais inteligente na alocação de capital do que eu. Né? Se eu sou tão inteligente, por que não sou tão rico quanto ele? Nessa área específica. Então, pensando nisso, eu prefiro mais que o dinheiro fique na empresa para o Bezos alocar do que ele me dê o dinheiro. Porque talvez a melhor alocação que eu fosse fazer seria comprar ações da própria empresa. Então, nessa parte da carteira, eu não quero dividendos. Deixa esse cara alocar o dinheiro. Numa parte de uma Sanepar, que é uma empresa estadual, aí eu quero dividendos. Porque eu acho que há um risco muito grande do governo do estado reinvestir mal esse capital. Então, prefiro que ele me pague realmente. Então, varia. Eu gosto de ter exposição às duas coisas. Eu acho que o iniciante é mais interessante ele começar por uma estratégia de dividendos, mas não excluir esses cases de crescimento de empresas que são fantásticas e que podem vir a dominar o mundo.